Ah, não, ficou ótimo. A gente olha pra você? Ficou ótimo. Não, pode olhar, olha pra lá. Bom, vamos começar. Não, é Thaís. E aí, turma, tudo bom? Marco Lopes aqui do Gerontologia Fitness. Hoje estou fazendo um curso sobre treinamento cognitivo, avaliação, rastreio do paciente grave, né, com demência. Eu estou aqui com a Thaís, que eu vou pedir para ela se apresentar, e com a Eva. Então, fala um pouquinho de vocês aí, da formação e tudo mais. Pode deixar que eu seguro. Bom, eu sou Thaís Bento, eu sou formada no bacharelado em gerontologia pela Universidade de São Paulo e desde o bacharelado eu tenho dado ênfase aos meus estudos na área de memória, no envelhecimento saudável e patológico, e após o término da graduação realizei meus estudos na área de neurologia cognitiva, então realizei um mestrado na área de demências precoces, com ênfase na demência frontotemporal, e atualmente estou concluindo o doutorado em neurologia na Universidade de São Paulo, estudando escalas de avaliação de gravidade de pacientes com demência. Tenho enfatizado também meus estudos em treino cognitivo, documentando a eficácia de algumas intervenções que possam ser realizadas como ferramentas de promoção de saúde. Maravilhoso. E a Eva? Olá. Olá. Olá você, Fala. olá a todos, né? Então, eu já vim de uma outra área, então minha segunda área, na verdade, é gerontologia, então a graduação em gerontologia também pela Universidade de São Paulo. Depois eu continuei na mesma universidade, eu fiz um mestrado na parte de educação e saúde, né, num programa que existe lá, estudando em instituições de longa permanência justamente essa questão do quadro de demencial, né? E meu grupo assim de estudos assim contínuo em ritmos biológicos, então eu estudo bastante o sono, né? O sono ao longo da vida e principalmente no envelhecimento, que é mais o nosso foco, né? E aí então estou agora continuando na mesma linha para o doutorado nessa área de ritmos biológicos. Sensacional. Bom, o meu público é um público basicamente de educadores físicos, de profissionais de educação física. Tem muito personal trainer também que acompanha a minha página, que tem interesse em trabalhar com a população idosa ou já trabalha. Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês assim: qual que é a prevalência da demência, né, das demências? Não precisa nem entrar em detalhe quais são os tipos de demência, mas qual é a prevalência? Né? Falando no envelhecimento primário, no envelhecimento secundário, qual que é a prevalência desse tipo de patologia? Bom, estatisticamente, a prevalência mundial é em torno de 10 a 15% de indivíduos diagnosticados com demência, e em termos numéricos, a Organização Mundial de Saúde, ela destaca que hoje são 35 milhões de indivíduos com diagnóstico de demência. E qual que é a diferença? Nós temos e assim... aí, juntando tudo, né? Pois não. Juntando não, só tô juntando todos os tipos. Isso. Nós temos a CCL, né, que vamos dizer, que você já falou aqui, que é uma que eu estou chamando de pré-demência, né? A CCL seria o comprometimento cognitivo leve. Então, como que um profissional de educação física, né, ele pode identificar quando o indivíduo passa de uma CCL para uma demência? Se existe alguns gatilhos ou alguns pontos de sinais que a gente possa, no nosso dia a dia, porque hoje em dia é muito comum, né, e será cada vez mais, no nosso trabalho, nós ficarmos 10 anos, 15 anos com o mesmo cliente. E também acompanhar essas alterações. Então, como é que a gente pode ficar alerta para essas alterações? Quais são uns sinais que vêm? Bom, primeiramente é importante fazer uma avaliação breve do paciente. Mesmo sendo da área da educação física, é possível fazer uma avaliação inicial do desempenho das habilidades mentais do paciente, primeiramente, verificar se ele tem queixas de um desempenho ruim da sua memória,
se o familiar confirma esse prejuízo da memória e como está a capacidade funcional. Se esta capacidade funcional está preservada, que no comprometimento cognitivo leve, embora haja um prejuízo em alguma das habilidades mentais, a funcionalidade está preservada. Eu acho que a Eva pode completar. Mas assim mesmo, conforme a Thaís estava falando, ele está cognitivamente preservado, assim, aparentemente, e já está entrando nesse processo. Existe como é que fala? Teoria atual que você já está num estágio pré-CCL ainda, pré-comprometimento cognitivo Até um leve. passo antes. Um passo anterior. Isso, a própria pessoa, lógico, ela é a principal experiência dela, né? Mas às vezes a própria pessoa não consegue se reconhecer. Então, um profissional que fica sempre com ela e perceba qual que é, pois pode ser o próprio olhar, a forma de olhar, ou quando ele começa a ficar com o olhar meio perdido, quando ele começa a esquecer pequeníssimas coisas, ou qualquer erro no caminho, ou na lateralidade. Então, ou seja, lateralidade diz o movimento. Começa a perder um pouco a referência. Uma referência, e às vezes ele nem está no CCL ainda, não está no comprometimento, mas é uma tendência. Então, já é um estado de alerta para o profissional poder falar com o familiar, falar com a própria pessoa. Você percebeu isso e tal, né? Isso é muito importante, porque nós, às vezes, somos a ponte entre o familiar e o próprio cliente, no caso, o paciente. E, às vezes, nessa convivência, às vezes, o familiar não conseguiu identificar. E a nossa atenção plena, por isso que é importante da atenção plena, a gente pode identificar algo que não está, que fugiu do normal. Agora, qual que é o papel da educação física, né? Qual que é a importância de saber um pouco mais sobre os problemas cognitivos e poder ajudar? Ou seja, qual que é o nosso papel nesse trabalho? Bom, só para já falando um pouquinho, elogiando um pouquinho o Marco, ele é um exemplo, né? Eu acho que vocês que estão assistindo sempre possam pegar essas dicas dele mesmo, porque em geral o que acontece? O profissional que a gente conhece, né? O profissional da educação física, ele vai, por exemplo, se for personal trainer, se ele começar a ganhar um pouco de dinheiro e tal, parece que fica contente com isso. Então, acho que o meu principal conselho, não fique contente com isso. Entendi. Procure mais alguma coisa, porque a sua área é super importante. Eu sempre falo para o Marcos, se a gente conseguisse aliar a parte da educação física, né, da atividade física, com a parte intelectual, a parte de estimulação intelectual, a gente seria um profissional ideal. Então, quando o profissional da educação física procura aliar isso aqui, se a gente também procurar se aproximar, eu acho que assim, é uma parceria que vai sempre dar certo. Perfeito. E assim, realmente os estudos mostram que há benefícios da prática da atividade física para o dia a dia do idoso saudável, a melhora na atenção, a melhora no humor do indivíduo, há uma estabilidade do humor com a prática regular das atividades físicas, a melhora no desempenho da marcha do idoso, diminuição do índice de quedas no domicílio, fora do domicílio. E quando a gente pensa no contexto das demências, a gente observa que há diminuição dos sintomas comportamentais e psiquiátricos com a prática de atividades físicas. O indivíduo fica mais atento, ele fica mais calmo, ele anda menos sem rumo pela casa, ou seja, a gente observa que o estímulo é externo, mas internamente vários mecanismos compensatórios estão acontecendo. Então, o papel do profissional de educação física ele é muito importante no contexto de promoção da saúde mental, tanto do indivíduo que está saudável, como do indivíduo que está com comprometimento cognitivo ou com demência. Maravilhoso. Legal, né? Muito legal. Bom, tem que ser rápido mesmo, né? Porque o conteúdo para poder
pessoal acessar e assistir, o conteúdo tem que ser rápido e pontual, que nem foi. Thaís, obrigado. Muito obrigado por esse também, papo. prazer. Eva, obrigado. Obrigadíssima Muito também. bacana. Parabéns para todos que acompanham o Marcos. Continuem. Opa! Acompanhando as Seguindo. temáticas. E convido vocês aí a conhecer o trabalho mais perto da Thaís e da Eva, porque é aberto a profissionais de educação física, não precisa ser fisioterapeuta e nem gerontólogo. O curso de introdução ao treinamento cognitivo é aberto. E eu vou deixar o contato aqui em cima, com o nome delas, tal, para vocês, se tiver interesse, fazer, porque eu recomendo, tá bom? Obrigado de novo. Obrigada. Até mais, pessoal. Tchau, gente. Prazer.